Então, o treinamento de hoje, gente, é o treinamento comercial, criação de orçamento, né? Já é uma modalidade, né? Elaboração de orçamento, vocês já praticam aí dentro do laboratório. E qual que é o objetivo desse treinamento hoje? É auxiliar a elaboração dos orçamentos de forma correta, né? Como nós devemos fazer. Nós vamos apresentar melhorias nas funcionalidades que já existem dentro do Milord MX, orientar sobre as funcionalidades do processo comercial, então, novas funções aí, que ao decorrer, né, foi também atualizado dentro do comercial, e novidades para vocês, conforme a Daiane apresentou na reunião de ontem, na comemoração dos 30 anos. O nosso roteiro, pessoal, nós vamos começar aqui com a elaboração do orçamento comercial, aprovação de orçamento, cancelar orçamento, cópia de orçamento, elaboração de orçamento contrato, a nossa nova função NCNE, a chamada, tá? A chamada não vai ser a última, viu, pessoal? Só coloquei aqui para a gente manter o roteiro, então fiquem atentos. Vamos começar aqui, pessoal, na elaboração de um orçamento, né? Nós temos a opção de vir aqui no atalho comercial, orçamento comercial, registrar. Ou então, no caminho, né? Ou então, vir aqui nesse primeiro atalho, né? No segundo atalho do Milord MX. Toda vez que nós vamos criar algo novo dentro do sistema, a gente tem que selecionar, né, aqui o mais, para criar o orçamento. Selecionou o mais, nós temos essas opções de filtro. Então, antes, pessoal, de elaborar um orçamento, essa empresa ela tem que estar cadastrada dentro do Milord MX. E a gente pode procurar a empresa aqui pelo código, nome da empresa, fantasia, CNPJ, endereço, enfim, todas essas opções aqui. Eu coloquei a opção aqui pelo código, a gente clica em selecionar. E aí, assim que a gente seleciona o código da empresa, vai aparecer essa mensagem: solicitante é igual ao contratante. Caso, pessoal, o solicitante seja igual ao contratante, que é a mesma empresa que solicita o serviço, é a empresa quem paga. A gente clica que sim, né? Quando é diferente, a gente precisa estar aqui cadastrado o solicitante também no sistema. Se a empresa que solicita é uma, a empresa que paga é outra, então tem que ter o código de ambas as empresas cadastrada dentro do Milord MX, tá? Aí aqui, equipe, você seleciona, caso tenha necessidade, caso tenha alguma divisão de equipe dentro do laboratório, então seleciona aqui a equipe, o centro de custo, né? Esse conceito, ele passará por mudança, então será o tipo de movimento. Nesse caso, é utilizado aqui o centro de custo, né? O tipo de movimento para apuração de relatórios. Então, é importante a equipe comercial selecionar corretamente o tipo de serviço no item do orçamento, que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Essa informação, pessoal, de selecionar o tipo de serviço lá no item do orçamento é muito importante, né? É fundamental para alimentar o PCP automático e garantir também a apuração no DRE, tá? O preço aqui, baseado em... nós temos aqui a opção do preço tabela cliente, quando o cliente ele tem uma tabela exclusiva, ali o laboratório fez uma tabela exclusiva para atender esse cliente, ele tem preços diferenciados. Quando nós vamos utilizar a tabela padrão do laboratório, que são os preços que já existem ali cadastrado, e quando for contrato. Então, eu vou explicar para vocês aqui também mais para frente sobre como fazer um orçamento de contrato. Então, vamos lá. A gente preencheu essa primeira parte e a gente clica em salvar. Ao clicar em salvar,
vai aparecer essa mensagem aqui que o orçamento foi gerado com sucesso e o código do orçamento. A gente clica em OK e aí agora nós vamos selecionar, nós vamos incluir os equipamentos ali da lista do nosso cliente. Então, para fazer isso, a gente vai clicar aqui nesse mais no finalzinho da tela e nós vamos colocar, né, inserir aqui os equipamentos. Aí aqui, pessoal, nós já, assim, quando vocês vão incluir os equipamentos na tabela de preço, nós temos a opção, né, quando for tabela do cliente, tabela padrão, quando for orçamento preventivo, preço cheio, quando for desconto de preventiva, quando for um serviço de qualificação e ensaio. Aqui eu coloquei pela tabela de preço padrão, só para demonstrar para vocês. Nesse campo, valor consulta, a gente pode filtrar aqui pela descrição e escrever, né, a descrição do equipamento. Clica aqui em selecionar e vai aparecer para vocês essa telinha aqui. Aqui, pessoal, é importante vocês se atentarem no seguinte: nós já falamos sobre os vínculos do serviço em outros treinamentos, mas vale aqui reforçar para vocês. Quando a gente seleciona aqui na lupa azul, né, para vincular o equipamento, a descrição do serviço, ela não pode ser apagada de forma alguma, escrever uma descrição depois manual. Por quê? Na hora que você vai elaborar o orçamento, dá certo. Mas essa ação incorreta, ela vai refletir lá na hora que o técnico for digitar o certificado, ele não vai conseguir localizar essa OS. E a gente tem ainda muito erros assim, né? Às vezes a pessoa acha, o usuário acha que é um erro do sistema, mas não, é ali uma forma incorreta que está elaborando o orçamento, beleza? Quando eu falei sobre tipo de serviço, incluir no orçamento o tipo de serviço correto, é nessa opção aqui, tipo serviço. Nesse caso, é uma calibração, eu selecionei aqui o tipo de serviço rastreável. Caso seja uma manutenção, colocar aqui manutenção de acordo com o serviço que está sendo ofertado para o cliente. Situação, sempre aqui aprovada, a quantidade. E aqui, gente, o local. É importante vocês selecionarem esse campo aqui corretamente, principalmente caso o equipamento ele for, né, feito em loco, para o cliente saber o porquê que está cobrando deslocamento. Às vezes tem determinado equipamento que só faz em loco, ou determinado equipamento que só faz no laboratório. Então, o cliente ele precisa ter esses conhecimentos também, tá? E aqui é a opção terceirizado, quando vocês estão terceirizando um serviço. É importante marcar essa caixinha, porque serviço terceirizado a gente sabe que demanda um tempo maior, não é ali o mesmo prazo de entrega, tá? E outro ponto, pessoal, é aqui sobre o código de instrumento e o campo complemento. Campo complemento eu vou detalhar para vocês aqui no próximo slide, mas falando sobre o código do instrumento. Esse campo aqui, gente, ele é limitado, tá? Então, não dá para colocar muitas informações. Quando o cliente exige que apareça no orçamento tag, identificação do equipamento e for um único equipamento, a gente pode utilizar esse campo aqui, código de instrumento. Mas, pessoal, vale assim lembrar que esses código de instrumento, esses campos, né, código de instrumento e complemento, a gente não precisa colocar informações a mais para não deixar ali a proposta confusa para o cliente, dificultar a aprovação desse cliente, tá? A gente precisa utilizar esses campos com muito bom senso, apenas mesmo para título de informação, o que precisa constar exatamente no orçamento, sem colocar informações a mais que pode levar ali a confusão com o cliente e a não aprovação desse orçamento. Esse campo complemento, gente, ele é muito utilizado para colocar algumas informações, por exemplo, de qualificação térmica, né? Que precisa ali ter um detalhamento melhor para o cliente. E ele dá aqui nessa parte que tem esses três pontinhos, ele estica, assim, né? Dá para poder puxar e copiar e colar um número maior de caracteres, tá?
Então, feito isso, colocou essas informações, basta clicar aqui em salvar. Sobre o campo aqui, pessoal, complemento. A gente deve usar esse espaço sempre que o cliente pedir alguma informação específica ou quando realmente necessário colocar alguma informação técnica para realizar o serviço, né? Como eu falei do exemplo da qualificação térmica, alguma especificação de manutenção. Então, esse campo ele pode ser utilizado quando o cliente solicita alguma informação ou quando o laboratório também verifica que tem necessidade de colocar essa informação técnica para o cliente, tá? E, né, só para reforçar, cuidado mesmo, pessoal, evita informações desnecessárias. O que não for essencial, né, pode acabar realmente confundindo o cliente e atrapalha na negociação de vocês, tá? Sobre o deslocamento, gente, eu sei, né, que vocês já estão acostumados a fazer esse cálculo de deslocamento, mas só para a gente reforçar aqui algumas sugestões e orientações. O deslocamento, pessoal, normalmente, quando é um raio de 30 km do laboratório, ele não é cobrado deslocamento. Mas isso, o gestor, a pessoa responsável do comercial, precisa avaliar. Aquele raio de 30 km, né? É um trânsito demorado, né? Tem que passar por algumas dificuldades ali, precisa cobrar, realmente tem necessidade de fazer a cobrança do deslocamento? Ok. Esses custos de deslocamento, quais são? O que a gente deve considerar, né? Alimentação, hospedagem, todo o custo ali do deslocamento quando necessário, tá? Falando, pessoal, sobre a observação 1. Essa observação, ela é padrão para todos os laboratórios do grupo MSMI, então não é possível editar esse campo de observação 1, vale para todos. Então aqui fica o texto, né, que já é padrão, abaixo os itens do orçamento que nós criamos aqui, selecionamos para envio do cliente. No campo observação 2, a parte de baixo, pessoal, complementa a observação 2, ela é possível inserir algumas informações e essas informações que vocês colocarem aqui aparece lá para o cliente. Então, é muito importante, pessoal, que o texto ele seja objetivo, claro, sem erros de português, tá? Evitar colocar informação tudo em letra maiúscula, porque isso pode soar agressivo ali para o cliente. Então, a gente não utiliza colocar texto tudo em letra maiúscula, tá? Esse campo, quais são as informações que vocês podem utilizar nesse campo? Esse campo da observação 2, pessoal, é apenas complemento do conteúdo aqui do texto da observação. Então, condições comerciais acordadas, vocês podem colocar aqui. Prazo para realizar o serviço, se foi realizado um prazo mais curto, né? Então, pode colocar aqui informações solicitadas pelo cliente que seja da área comercial. O campo complemento, pessoal, ele não deve ser utilizado para informações técnicas, tá? Lembrando que para informações técnicas, nós utilizamos aqui o campo complemento do item do orçamento e não a observação 2, tá? Se caso vocês precisarem fazer um texto, né? Corrigir alguma ortografia, melhorar o texto, até utilizem o chat GPT, né, como apoio para melhorar ali o texto com mais clareza e até mesmo a correção do texto de vocês. Sobre as informações técnicas. Quando o cliente, pessoal, ele já envia alguma informação técnica, né? Tem cliente que manda ali um Excel com todas as informações dos equipamentos, pontos de calibração, aceitação, critérios, enfim. O cliente ele já envia tudo. O comercial ele já pode pegar na hora de elaborar o orçamento. Caso o cliente coloque essas informações no corpo do e-mail, nessa primeira caixinha aqui,
o comercial ele pode copiar e colar essas informações, ou então transformar esse documento em PDF e vir aqui no mais, selecionar o documento e incluir. Esses dois campos aqui, pessoal, tanto quando a gente for colocar alguma planilha, PDF ou texto, são informações internas, tá? Essas informações serão exibidas para o técnico na OS e para o gerente técnico na hora de fazer a inspeção. Já nessa parte aqui, gente, de imagens, às vezes o cliente ele manda foto do equipamento e fala que precisa ter essa foto desse equipamento no PDF do orçamento. Então, quando o cliente precisa ter essas informações no orçamento, a gente também transforma, né, em PDF essas informações e clica aqui em selecionar o arquivo e salvar. Só um recado importante, gente, tem que ter muito cuidado nessa parte aqui de imagem, porque tudo que a gente colocar aqui, tudo que a gente anexar nesse campo, vai aparecer depois lá no final do PDF para o cliente do orçamento, tá? Os campos de cima, informações internas, aqui embaixo aparece para o cliente, beleza? Sobre a análise crítica. Então, após o preenchimento ali da proposta comercial, o comercial, né, o usuário, ele pode selecionar aqui, imprimir em conferência e fazer a análise ali do orçamento antes de aprovar a análise crítica. É importante, pessoal, que antes de vocês, né, enviar esse orçamento para o cliente, imprime em conferência, faz aquela análise antes de aprovar a análise crítica, porque toda vez que modifica o orçamento, ele vai contabilizar ali no orçamento as correções, tá? Aqui a gente pode aprovar a análise crítica. Sempre que tiver uma necessidade de modificar esse orçamento, a primeira coisa que a gente deve fazer é cancelar a análise crítica para depois modificar o orçamento. Aqui, gente, eu coloquei só de exemplo para vocês sobre imprimir em conferência, né? Então, aqui fica o nome do laboratório. Nesse print está a unidade de treinamento, porque foi onde eu emiti esse orçamento para teste, tá? Então, aqui fica todas as informações do cliente e todos os equipamentos desse orçamento. Muito importante, tá, gente? Imprimir em conferência, essa impressão em conferência, ela não deve ser enviada para o cliente. É um documento interno, ele nem tem validade, ó, fica até marcado aqui, esse documento não é válido para utilização, é apenas para o nosso conhecimento mesmo, tá? Então, se eu precisar colocar alguma informação aqui no campo, complemento ele aparece. Quando a gente coloca uma informação lá no código de instrumento, ele aparece bem aqui na frente do equipamento. Por isso que é importante vocês se atentarem na hora de utilizar esses campos, porque fica tudo visível para o cliente, né? Então, se a gente coloca informação desnecessária, pode mesmo não deixando, não fazendo que o orçamento não fique objetivo e claro para o cliente e até dificulta ali a aprovação. Aqui, gente, aquela informação que eu coloquei lá no campo complemento da observação 2, aparece bem aqui embaixo para o cliente. Eu coloquei aqui de letra maiúscula só para chamar a atenção para vocês. Mas dessa forma que eu coloquei aqui, não pode ser enviado para o cliente, porque pode soar ali grosseiro, né? Colocando as informações tudo em letra maiúscula, tá? Então, por isso que é importante o saber utilizar o campo complemento da observação 2 com bom senso, porque tudo vai aparecer aqui para o cliente. Aprovar a análise crítica, né, pessoal? Toda vez que a gente for modificar um orçamento, for para enviar o orçamento, a primeira coisa que a gente faz, aprovar a análise crítica. Aparece essa mensagem para vocês clicar em salvar. E quando a gente precisar, né, como eu disse, modificar um orçamento que já foi enviado ou que já teve a análise crítica aprovada, nós temos que vir aqui na aba Análise Crítica, cancelar a análise crítica. Envio do orçamento, pessoal. Quando nós criamos um orçamento,
dentro do próprio Milord MX, né, nós já temos essa opção de enviar o orçamento direto do sistema, né? Nós falamos muito sobre automação dos processos, padronização, né? Nós estamos reforçando, ainda mais esse ano aí, sobre a campanha dos 30 anos, nós estamos reforçando a questão de padronização. Então, esses treinamentos do comercial é muito voltado a isso também. Aqui você já tem a opção, ó, selecionar enviar por e-mail. E aqui em e-mail, ao selecionar essa caixinha azul, a gente consegue já pegar o e-mail que está cadastrado lá na lista de contatos do cliente. Quando a gente cadastrou essa empresa no MX, a gente colocou lá quais são os e-mails dos responsáveis, a gente já consegue pegar aqui pela lupa. Ah, Fran, um cliente mudou de pessoa, ainda não atualizei o e-mail. E tem como escrever manual? Tem. A gente pode. Esse campo aqui, gente, ele é editável, tá? Então tem como digitar manual. Mas assim, muito cuidado ao editar manual, porque se escreve errado, o cliente não vai receber o orçamento, né? E sempre que tiver essas atualizações de e-mail dos nossos clientes, a gente deve atualizar o cadastro da empresa, tá? Quiser colocar algum e-mail de cópia oculta, né, para receber de forma manual, também pode. Mas para o laboratório que quer receber as cópias de todos os orçamentos que são enviados, o gestor ou a pessoa responsável, a gente já consegue fazer isso, né, de forma automática. Então, basta aqui abrir um chamado para o setor de atendimento. O texto, pessoal, comercial. Aqui eu selecionei o título Retorno de solicitação de cliente, de orçamento para cliente. Então, o texto aqui, gente, ele já vem todo padronizado, tá? Não precisa do laboratório fazer nenhum ajuste, tá? E outra observação, pessoal, e-mail. Ah, tá vendo aqui embaixo o e-mail? O e-mail que eu já estou enviando já é o direto o meu e-mail de usuário aqui, colaboradora. Quando o laboratório ele pede para configurar que o envio dos orçamentos seja o e-mail geral do laboratório, o colaborador que está enviando esse orçamento, ele não recebe a cópia. Então, aí a pessoa que fica responsável pelo e-mail geral do laboratório tem que pegar, encaminhar esse e-mail para o colaborador, ou seja, mais um retrabalho. Pode, às vezes tem que esperar a pessoa voltar do almoço, coisa que o colaborador que já está enviando o orçamento, ele já tem uma ação ali para poder fazer, negociar com esse cliente, fica dependendo de uma pessoa encaminhar esse e-mail. Então, a nossa sugestão é sempre manter aqui para utilizar o e-mail do próprio colaborador, porque assim que o cliente responde o e-mail, o colaborador já vai receber essa resposta direto no e-mail dele, tá? As opções de texto para envio de orçamento. Aqui, gente, eu dei de exemplo retorno de solicitação de orçamento para cliente, mas nós temos aqui também as outras opções de título, tá? Então, no envio do orçamento é possível selecionar o texto que será enviado para o cliente. O sistema ele preencherá automaticamente o texto de acordo com o título escolhido e os textos eles não precisam de edição. O usuário ele deve apenas selecionar o título do e-mail, igual eu fiz aqui, retorno de solicitação. Então, o texto ele fica aqui já padronizado, né? Não precisa fazer nenhum tipo de edição. E cuidado, tá, pessoal? Se caso vocês quiserem fazer algum tipo de edição, pode desconfigurar aqui a formatação do texto. E a gente sempre, nós recebemos, né, as cópias também dos orçamentos, a gente tem acesso aqui. Então, se caso a gente receber algum orçamento que seja desconfigurado, nós vamos entrar em contato aqui com o laboratório. Então, sempre importante manter aqui a padronização do texto, tá? E aí, pessoal, falando sobre envio de orçamentos, toda vez que a gente envia um orçamento, né, aparece essa caixinha aqui, ó, deseja gerar orçamento de manutenção preventiva?
É importante, pessoal, nós sabemos já, né, que praticamente todos os equipamentos são passíveis de manutenção preventiva. O que eu vou orientar vocês aqui, porque o foco hoje não é treinamento de orçamento de manutenção preventiva. Mas é essencial que o comercial ele saiba vender esse serviço, né? Para aumentar o faturamento para vocês, ticket médio. Então é importante que o comercial saiba vender esse serviço de manutenção preventiva. E lá na SUDS, lá na pastinha de vídeo comercial, nós já temos atualizado, tá, gente? Esse vídeo, esse treinamento, né, falando sobre a manutenção preventiva. Então, o que quer dizer essas opções? Enviar separado. O próprio sistema ele cria um orçamento exclusivo de manutenção preventiva, com o tipo de movimento, centro de custos já, né, dentro ali do tipo de serviço, considerando a tabela de preços de preventiva. Então, a tabela de preços de preventiva que está cadastrada no MX vai aqui criar um orçamento separado daquele orçamento de calibração com aqueles itens que está no orçamento, considerando esses preços, tá? Quando a gente seleciona aqui, envia junto. Quando você já falou do serviço para o cliente já tem conhecimento daquele serviço, a gente deseja enviar junto. Então, no mesmo orçamento que nós criamos, por exemplo, de calibração, é colocado na mesma tabela o serviço de preventiva, tá? Aplicando também os descontos de preventiva. Muita atenção, pessoal, nessa questão de preço de preventiva. Calibração é um valor, é um tipo de serviço, e preventiva é outro tipo de serviço. Então, não deve ter os mesmos valores, né? E nós falamos lá no treinamento de manutenção preventiva sobre o combo preventiva. Então, é importante vocês ofertar esse desconto na preventiva para ser mais atrativo ali para o cliente também. E quando a gente seleciona aqui o não, ele não cria nenhum orçamento, né? É enviado apenas o orçamento que a gente está ali elaborando para envio do cliente, ok? E aqui, pessoal, como o cliente recebe o orçamento por e-mail? Então, aqui o cliente recebe, né, com o código do orçamento, o nome da empresa. Aqui está fictício o teste, porque é a nossa empresa de teste. O texto todo configurado, né, não precisa fazer nenhuma edição. A assinatura, pessoal, também não é necessário vocês incluir de forma manual a assinatura ali na hora que for aqui colocar o texto, tá? Porque essa assinatura, ela é automática do sistema. Então, de acordo com o usuário logado, o usuário que enviou o orçamento, é configurado o nome aqui, o departamento, o e-mail, o nome do laboratório, que está unidade de treinamento, porque é minha unidade de teste, mas aqui fica o nome do laboratório de vocês, o número de telefone e o site. E a opção, gente, de visualizar e imprimir, né? É ali o PDF. Eu recebo muito aqui, às vezes, durante os acompanhamentos, a questão de, o cliente, ele pede para enviar pelo WhatsApp, por isso que eu não enviei por e-mail. Mas só reforçando, pessoal, mantenha a padronização. O cliente pediu pelo WhatsApp, né? Vocês querem ser mais prático, atender a solicitação do cliente, pode enviar o PDF, mas mantenha também o registro ali por e-mail, tá bom? E aqui, gente, tem as opções, né, de idioma, português, espanhol e inglês. Aqui sobre o guia resumido. Gente, eu coloquei esse print, não é para vocês lerem aqui na hora do treinamento, porque não dá, né? A letra tá bem pequena. É só a título mesmo de chamar a atenção de vocês para esse guia de orientação. Às vezes o cliente tem algumas dúvidas ali que são questões comerciais, prazo, às vezes ali informações do... Tá vazando áudio. Às vezes informações que já consta no guia de orientação, e é importante que o assistente comercial ele saiba, não é para vocês aqui decorar cada coisa, mas
tem ali conhecimento que no guia de orientação já tem essa orientação para o cliente. Às vezes o cliente pede mesmo para constar alguma coisa no orçamento, lá no campo de complemento observação 2, que já está aqui no guia resumido. Então fica redundante colocar uma informação que já tem. Aqui também fala sobre a nossa lei de proteção de dados. Então é importante que vocês saibam do o que está descrito nesses textos, tá? Aplicar desconto, pessoal. Aqui em totais, né? Vai aparecer para gente o total aqui do orçamento, a quantidade de itens. E quando a gente for colocar aqui selecionar a opção de desconto, a gente optar quando for selecionar valor, a gente selecionar aqui por item. Porque o sistema e o próprio usuário, ele consegue visualizar quanto de valor que o sistema está tirando em cada item. Porque se caso vocês precisarem fazer algum ajuste manual, vocês podem ir naquele item e fazer aquele ajuste manual. Quando for percentual, vocês querem aplicar um desconto em porcentagem, vocês selecionar aqui a opção de total, utilizando, né, o valor total ali do orçamento. Então, eu coloquei aqui 2 exemplos. Quando for percentual, não precisa colocar o símbolo de porcentagem, tá, gente? Só colocar o número mesmo. E quando for valor, colocar aqui também o valor. Quando nós aplicamos um desconto, pessoal, o cliente ele recebe esse orçamento atualizado. Então, aqui foi o orçamento que foi enviado anteriormente com total geral. Aqui o valor do desconto aplicado e o valor que ele irá pagar por esse orçamento, tá? Por isso que é importante, gente, antes de aplicar desconto, enviar um orçamento atualizado, às vezes o cliente não está dando retorno, antes de enviar um orçamento atualizado, a gente entender a necessidade do cliente para a gente aplicar um desconto, tá? Porque isso fica visível para o cliente e até ali valoriza, né, o nosso desconto aplicado. É a título aqui, gente, de informação mesmo, tá? Quando um usuário por exemplo, eu faço um orçamento e a Dayana vai modificar esse orçamento, o sistema costuma aparecer essa mensagem, ó, campo obrigatório, responsável comercial. Quando exibir esse tipo de mensagem, a gente precisa vir aqui na aba de condição de pagamento e confirmar quem que é o responsável comercial por essa ação, tá? Então, o sistema ele linka a informação de um responsável para confirmar realmente quem é o responsável que está fazendo essa alteração, beleza? Até aqui a gente está tranquilo? Falando então sobre aqui o follow-up, a aba de follow-up. Nós vamos melhorar, tá, gente? Vai ter melhorias aqui sobre a automatização do follow-up, mas por enquanto essa ação ela precisa ser feita de forma manual. Então é importante a gente registrar todas as interações do follow-up, todos os retornos, todas as tentativas de contato com o cliente dentro da aba follow-up. Quando o orçamento ainda está ativo, ele está ainda em negociação, a gente precisa colocar a informação e colocar aqui a opção de concluído como N de não concluído. Por quê? Esse orçamento ainda está ativo, ele está ainda em negociação. Então, quando o assistente comercial gerar o relatório de follow-up de orçamento, vai aparecer todos os orçamentos que estão ativos e pendente aqui de negociação. Se por um acaso, uma eventualidade, né? O assistente comercial ele esquece de colocar aqui o N, né? Deixar tudo como concluído sim. E acontece muito isso, tá, gente? Tudo como concluído sim. E o orçamento ele ainda está ativo, essa negociação ela fica perdida, porque não vai aparecer no relatório de follow-up de orçamento. Aí vocês precisam emitir aquele relatório por período e pegar tudo que está ativo. Então, aí é um retrabalho, né?
que aí vai aparecer tudo. Até os que estão marcados com o N aqui, né? A negociação, e os que não estão marcados também. Atenção, pessoal, aos prazos, né? A gente faz aqui acompanhamento com alguns laboratórios, a gente vê de perto que muitas das vezes o laboratório ele deixa de faturar, ele perde uma venda devido à falta do acompanhamento do follow-up, né? Então não é só, eu conversei com o cliente por ligação, pelo WhatsApp, mas eu esqueci de colocar no follow-up. Essa informação ela fica perdida, a gente fica desatualizado, fica atrasado, a gente não sabe que pé que está a negociação. Se um colaborador faltar, o outro que estiver substituindo não vai saber, vai ter que perder tempo ali no WhatsApp, e-mail. E alguns prazos de contatos também são essenciais para que a gente consiga obter ali a aprovação dos nossos clientes. Quando a gente envia um orçamento, a gente tem ali o prazo de 24 horas para entrar em contato com esse cliente, verificar se ele recebeu o orçamento, se ele tem alguma dúvida, né? E quando a gente faz esse primeiro contato com o cliente dentro das 24 horas, a gente programa um novo follow-up para daqui 2 dias, né? No máximo 3 dias, no máximo. Por que esses prazos, gente? Porque o cliente ainda está fresco na memória, lembrando do orçamento que foi enviado, né? Se a gente deixa por muito tempo, daqui uma semana, 15 dias, o cliente já esqueceu, o concorrente já fechou esse orçamento e não deu nem chance para a gente negociar, tá? Então, muito importante a gente se atentar a esses prazos de negociação e toda a informação que a gente tiver ali do cliente deixar registrado no follow-up. Quando, pessoal, o cliente aprovou, né? Aprovou um orçamento. Tem laboratório, né? Que ele fala assim: eu não aprovo o orçamento porque o equipamento não chegou. Então, eu deixo o orçamento ali em aberto e deixo o follow-up marcado para aguardando a chegada do equipamento. Essa ação, gente, ela está errada, tá? Então, sempre que o cliente aprovou um orçamento, o usuário ele deve aprovar o orçamento também. E como que eu vou fazer esse acompanhamento, cobrar o cliente o envio do equipamento? Através do relatório de OS criadas sem recebimento. Aprovar orçamento, gente, faz parte da nossa meta lá do PDCM. Então, por isso que é importante manter a aprovação dos orçamentos dentro aqui de orçamento e acompanhar o envio dos equipamentos lá nas OS, tá? Então, pessoal, sobre a aprovação. Quando nós já temos ali a aprovação do cliente, ou também, né, não é nosso intuito aqui cancelar o orçamento, mas depois eu vou falar sobre o cancelamento também, nessa aba aqui de aprovação. Então, nós vamos aprovar, clique em aprovar o orçamento. Será exibido essa telinha para vocês aqui para confirmar quem foi o responsável pela aprovação, se existem informações adicionais que precisam constar lá no rodapé da nota fiscal. Então, todas as informações a gente coloca. Lembrando, pessoal, que o responsável pela aprovação já é aquele cliente que está cadastrado lá na nossa lista de contatos dentro do cadastro da empresa, tá? Aqui, enviar e-mail de confirmação de dados, são dados fiscais, e enviar e-mail de solicitação de informações técnicas. Eu vou mostrar para vocês nos próximos slides como que o cliente recebe esses formulários e e-mails, tá? Aqui, gente, quando a gente seleciona também a aprovação, vai aparecer exibir, né? Essa caixinha para vocês, se a aprovação for verbal ou com registro. Selecionar sempre, pessoal, com registro. Caso for pelo WhatsApp, né? Imprime lá em PDF a conversa e salva, tá? E será exibido para vocês também uma caixinha orçamento aprovado com sucesso. A ordem de serviço será criada automaticamente. Prosseguir, aí a gente marca aqui como sim, caso não o laboratório optar por não gerar esse orçamento naquele momento, basta selecionar que não, tá? Mas a gente recomenda, né, que orçamento aprovado, já prosseguir como sim, até mesmo para facilitar para vocês dar o recebimento e entrada nesses equipamentos já com a OS gerada.
Confirmação de dados para emissão de nota fiscal, pessoal. Quando a gente seleciona aqui, ó, o envio desse e-mail na aprovação, o cliente recebe esse e-mail com o título Confirmação de dados para emissão de nota fiscal, os dados da aprovação, quem for a pessoa responsável, dados contratante, solicitante, nesse caso for empresas diferentes, e envio de nota fiscal e os dados da contratada, que são os dados do laboratório medição. Então, aqui está a unidade de treinamento, foi minha unidade de teste, mas aqui vai aparecer para o cliente os dados de vocês e a assinatura também do laboratório. Quando for, pessoal, confirmação de dados e informações técnicas, o título também muda, né? Aqui o texto também está formatado certinho, com o número do orçamento, os dados contratante solicitante, e o espaço aqui, pessoal, reservado para o cliente preencher. Então, aqui em equipamento, é aquela lista. Se no orçamento tem 10 itens, vai aparecer todos os 10 itens aqui, tá? Nesse orçamento, eu incluí como teste esses 3 equipamentos. Então, aqui aparece para o cliente algumas observações falando sobre o código de identificação, periodicidade, o critério de limite de erro, né? Que é opcional. E aqui fica um vídeo, né? Caso o cliente não tenha conhecimento de como preencher esses campos, um vídeo explicativo tutorial sobre a calibração e rastreabilidade, também com a assinatura do laboratório. Preciso modificar um orçamento que foi aprovado, incluir mais itens, ou vou modificar um orçamento que foi cancelado. Basta a gente vir na aba de aprovação, clicar aqui em modificar orçamento, que o orçamento ele será liberado para fazer alterações, tá? E aí, pessoal, através do formulário digital de entrada, também é possível gerar um orçamento, né? O orçamento, a partir do formulário, ele é gerado com preço zero. Porque essa ação, quem faz é a pessoa responsável pelo PCP ali, pelo recebimento. Então, na sequência, o comercial ele deve incluir os preços e fazer o envio ali do orçamento para o cliente. No mesmo formato, pessoal, que já existe o orçamento de preço zero, tá? Então, dessa forma, o sistema vai gerar automaticamente o orçamento com base ali nos itens informados no formulário, cria a OS e o mais importante, pessoal, já vincula o formulário digital em todos os itens, tá? Aí aqui já aparece aqui a informação, né? Que o orçamento foi gerado com sucesso e o número aqui do orçamento. Cancelar orçamento. Primeiro, pessoal, aqui eu não vou aprofundar, né, nesse tema de cancelamento de orçamento, porque esse assunto ele já foi tratado com mais detalhes lá no módulo 6 do TMCC, que é orçamentos perdidos, ele já está disponível lá na SUDS. Tem alguém aqui que não assistiu essa aula, né? Fiquem à vontade para assistir lá na SUDS, já tem para vocês disponível. E aí, nesse modo, a gente explica passo a passo como fazer cancelamento, como tratar orçamento perdido e também como utilizar corretamente cada tipo de ocorrência. Vale lembrar, pessoal, que tratar orçamentos cancelados, perdidos, faz parte do nosso tripé comercial, tá? Que é recalibração, prospecção e tratar orçamentos perdidos. Então, quem não assistiu, eu recomendo ir lá assistir, tá bom? Então, para cancelar, a gente vem aqui no follow-up, sempre registrar no follow-up o motivo ali pelo qual o cliente está cancelando, né? Desejou cancelar aquele orçamento. E em seguida, nós vamos na aba de aprovação. Aqui ao lado, né? Eu coloquei o print para vocês, a aba de aprovação, cancelar orçamento. E vai aparecer essa caixinha para vocês, que é confirmando se essa ação está correta. Se sim, a gente marca aqui o sim. E vai aparecer para a gente o motivo da ocorrência. Aqui no follow-up eu coloquei cliente não aprovou devido ao prazo de entrega. E aqui a gente seleciona o tipo de ocorrência com base mais próxima ali, tá, gente? Da realidade ali do que foi registrado no follow-up. E clica em selecionar. Agora, gente, nós vamos falar sobre cópia de orçamento e elaboração de orçamento de contrato,
tá? Tá acabando. Cópia de orçamento. Pessoal, a intenção da criação de cópia de orçamento é facilitar para vocês a criação de orçamento. Às vezes o cliente ele tem duas unidades, um orçamento ele já foi feito, vocês desejam replicar esse mesmo orçamento para outra empresa, então tem como depois ir lá alterar os dados do contratante solicitante, né? A partir do momento que a gente cria aqui a cópia do orçamento. Quando a gente quer recuperar, nós vamos ali tratar um orçamento perdido também, que foi cancelado, e a gente deseja criar uma cópia também é possível. Enfim, tem ainda ali oportunidades mesmo para facilitar para vocês a criação dos orçamentos. Então, aqui nós vamos pelo caminho comercial, orçamento comercial, cópia de orçamento. Vai exibir para vocês essa tela. Aí nós vamos colocar aqui o código do orçamento que a gente deseja criar a cópia, o código da empresa, e aí vai aparecer essas informações e clica em executar cópia. E vai exibir essa mensagem para vocês que a cópia foi efetuada com sucesso e o código do orçamento gerado, tá? E como criar orçamento de clientes contratuais, pessoal? É o mesmo caminho aqui: comercial, orçamento comercial registrar, ou então pelo atalho, código do cliente ou os outros filtros disponíveis para vocês. Clica em selecionar, vai exibir essa tela para vocês. Quando um cliente, pessoal, ele tem contrato conosco, o sistema ele exibe aqui essa informação, a empresa contratual, tá? E aonde que está aqui a alteração? É no centro de custo, que é o tipo de movimento, que a origem desse orçamento é contrato. Então, eu seleciono aqui contrato. Outra informação importante: se vocês encerrar um contrato, depois queira fazer um orçamento desse contrato que está encerrado, ele não vai aparecer aqui para vocês, tá? Só exibe contrato que esteja situação ativa, igual eu demonstrei aqui ao lado nesse print. E a gente seleciona aqui preço baseado em contrato. Nessa lupa de baixo do campo contrato, a gente clica para selecionar qual que é o contrato. Então, vai aparecer os contratos que estão ativos. Eu selecionei aqui o contrato tabela, clica selecionar. E aí, pessoal, na hora de salvar, né, a gente foi incluir os equipamentos, salvou, vamos incluir ali os equipamentos no orçamento. Na hora de incluir, vai aparecer a tela de todos os equipamentos que foram cadastrados no orçamento. Então, tudo que vocês cadastrou lá no orçamento desse cliente, todos os equipamentos, vai exibir aqui para gente. Então, aqui fica a descrição do serviço, a quantidade contratada que está lá no contrato, a quantidade consumida. Exemplo, pessoal, se aqui o cliente contratou 24 e a quantidade consumida dele já está 23, por exemplo, e aí ele pediu mais 10, o sistema ele não bloqueia, ele não trava para que a gente, né, venda mais, né? Nosso objetivo aqui é vender mais para os nossos clientes. Então, o que a gente pode fazer nesse caso é só informar para o cliente que ultrapassou, né, a quantidade ali do contrato, mas o comercial ele não deve ele bloquear, né? Não vou elaborar o orçamento porque já ultrapassou. Não, gente. Se às vezes é um cliente mais difícil, né, de pagamento, essas coisas, a gente deve comunicar, mas não travar o envio do orçamento, tá? Então, pessoal, finalizando, nova função NCNE. Essa nova função, pessoal, o que significa? Não calibramos, não exibir. Ela foi criada e em breve estará disponível para vocês. A intenção é ajudar vocês nessa análise de equipamentos que estão fora do escopo do laboratório e que hoje vocês não têm esse registro. Porque não está lançando, então a gente não tem uma apuração. O que atualmente, né, nós temos disponível no sistema, né? É a situação NCA.
ela exibe, quando a gente marca que recebemos uma lista de equipamentos do cliente e o laboratório ele não faz esse serviço e marca essa opção, essa situação iniciar que não calibramos, essa opção ela exibe, aparece ali no PDF para o cliente. Então, às vezes, o cliente ele não deseja que essa informação seja exibida no orçamento, ou até mesmo o laboratório, né? Não quer que apareça essa informação no orçamento, então acaba não registrando aquele serviço que o laboratório não tem escopo para fazer. Então, para resolver esse tipo de caso, né, foi criada essa opção NC, NE, não calibramos, não exibir. Para quê, gente? Para permitir ali o registro desse item dentro do sistema, sem exibir essa informação no PDF. Então, garante também a apuração dos serviços que estão fora do escopo e possibilita para vocês ali uma análise, né, desses dados. Às vezes vocês querem saber quais são os serviços que vocês estão perdendo por falta de escopo, quer investir num padrão ou terceirizar um serviço ali que tem mais demanda, não tem ali os dados, porque não tem essas informações apuradas dentro do sistema. E aí, nós colocamos um print aqui para vocês, como fazer esse registro. Na hora mesmo de criar, na hora mesmo de elaborar o orçamento, a Brasímetro aqui nós colocamos a situação NCNE, que é não calibramos, não exibir, e o agitador nós colocamos aqui NCA, que é não calibramos, e um exemplo para vocês. O Brasímetro ele não apareceu no relatório, no PDF do orçamento, já o agitador ele apareceu como não calibramos, tá? Então, é mesmo para a gente, título ali, para ter essas informações registradas, ter consolidado esses dados, né, dentro do laboratório. Importante que vocês utilizem essa função quando liberada. Os benefícios, pessoal, é manutenção do registro correto dos serviços que não são realizados, né? Estão ali o registro dentro do Milord MX, a padronização, mesmo que o cliente ele não deseja que exiba essa informação no orçamento, para nós aquela informação vai ter consta lá internamente, nos possibilita de fazer uma análise, né? Melhora a qualidade dos dados para análise gerencial e tomada de decisão, como eu expliquei, às vezes precisa fazer um investimento ali de um padrão, não sabe qual, né? Às vezes tem que guardar ali de cabeça. Então, a gente, a partir dessas informações dentro do Milord MX, é possível tomar uma decisão mais precisa, né? Possibilidade de apuração consolidada dos serviços fora do escopo, né? Saber ali quais são os serviços que está tendo, que o laboratório não atende, redução em consistências operacionais e falha de registro, termos um registro e sabermos tratar para a gente conseguir aumentar ali o escopo do laboratório, melhorar as vendas, né? E, consequentemente, né, pessoal, aumentar o faturamento do laboratório medição. Já gostaria de agradecer a participação de vocês, nosso primeiro treinamento.